Você vai gostar demais, hein? Louvores, mensagens maravilhosas e o programa Respondendo Suas Dúvidas também, que vai pela nossa plataforma, pela rede Amor e Graça. Baixe o nosso aplicativo Amor e Graça e nos ouça 24 horas por dia. Bom dia também para você que está comigo aqui, você que está me ouvindo na 102.1 Adore Mais FM e também você que está comigo no canal Amor e Graça no YouTube. Estamos com você no YouTube. Que bom, hein? Que bom que você já está nos assistindo. Canal Amor e Graça, você pode assistir aí a nossa programação. Hoje vamos falar sobre atitudes religiosas. Você pode fazer alguma pergunta aqui para os nossos convidados sobre atitude religiosa, qual atitude religiosa que você acha que está correta, que não está correta. Se você tem uma dúvida sobre algumas atitudes religiosas, faça suas perguntas. Você vai gostar demais do programa, porque são muitos atos religiosos que às vezes as pessoas trazem como conceito, que são coisas bíblicas, né? Que são a palavra de Deus, que esse é um conceito bíblico. Por exemplo, ontem eu estava ouvindo um programa onde as pessoas, a apresentadora estava perguntando se devemos usar a Bíblia de papel ou a Bíblia online. E muitas pessoas participando e dizendo assim, não, onde já se viu a Bíblia online é criada pelo homem, como se a Bíblia de papel também não fosse criada pelo homem, se o papel não fosse criado pelo homem, só que é mais antigo e você se esquece que o homem também criou o papel, né? Então, será que essas questões religiosas, será que essas atitudes religiosas, elas levam a pessoa para a santificação, levam a pessoa realmente a estar bem com Deus, a estar vivendo realmente o Evangelho? Então nós vamos abordar algumas atitudes religiosas. Você tem 30 minutos a partir de agora para fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do 96504 9910. Ou também faça a sua pergunta aqui, eu já estou aqui ligadinho no canal do YouTube, canal Amor e Graça, e você pode fazer também as suas perguntas aqui pelo nosso canal Amor e Graça no YouTube. 11 São Paulo, 96504 9910. Pastor Everton, muito prazer recebê-lo mais uma vez na programação do Respondendo Suas Dúvidas. Pastor Everton, que sempre está aqui congregando, sempre está aqui participando do nosso programa, né? Não deixe de ser uma congregação, porque ele vem aqui também. Todas as vezes que nós chamamos, ele está sempre disponível para atender o nosso chamado. É um prazer receber no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bispo, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, é sempre uma alegria, uma grande satisfação estar aqui na Rádio Adore Mais, participando desse programa. Então já desejo aí a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que nos acompanham, quer seja pela rádio, pela comunidade Amor e Graça, a todos que compõem aqui a mesa também, o pastor Luciano, que sempre está conosco dialogando, ao pessoal da produção. Muito obrigado e eu creio que vai ser um tempo bastante produtivo àqueles que nos acompanham. Tá certo. Também estamos aqui com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, Bispo. Bom dia, pastor Everton. Bom dia a toda a equipe da rádio Adore Mais. É um prazer estar aqui nesta manhã, mais um dia, bater um papo, dialogar sobre assuntos pertinentes à nossa fé. E vamos juntos, permaneça conosco e com certeza vamos aprender bastante juntos aqui, Bispo. Tá certo, vamos então falar sobre atitudes religiosas. Eu preparei uma pergunta aqui para os nossos convidados. Uma das questões que nós vamos abordar hoje aqui, pastores, é a religiosidade da igualdade espiritual. Então o que acontece? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós podemos falar com o Senhor, todos nós podemos fazer as nossas orações, não precisamos de intercessores para chegar a Deus. A Bíblia diz só há um Deus e só um intercessor entre o Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então é óbvio que a pessoa não precisa do pastor para ela chegar a Deus. Mas na visão de vocês, existe igualdade em chamado, existe igualdade no ministério? Por exemplo, o que aconteceu no passado? Moisés, né, ele foi escolhido por Deus para liderar. E nós sabemos que Moisés, né, vocês que estudam bastante a Bíblia, sabemos que Moisés, ele não tinha ali ele não era muito eloquente, né? Parece que ele era gago, ele tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas. Aí Deus vai e escolhe Arão para ajudar Moisés. E nesse ínterim, né, quando ele sai ali do Egito e vai para a Terra Prometida, eles estavam no deserto e de repente Miriam discordou de algumas coisas que Moisés fazia, de algumas atitudes. E falou, olha, quer saber de uma coisa? Deus não fala só com Moisés, não. Deus fala também com a gente. E Miriam e Arã
tentaram, né, Arão e Miriam, eles tentaram então fazer uma espécie de uma divisão, dizendo, olha, quem quiser ficar com Moisés fica, quem quiser ficar com a gente fica. E Deus se apresentou na mesma hora e não gostando daquela atitude. Como que nós podemos mostrar, o pastor Everton, para os membros da nossa igreja, que existe um dom chamado diferente, né? Que o pastor ele tem um respaldo de Deus, mesmo que esse pastor ele tenha muitas vezes falhas, ele não seja tão eloquente como o outro, né? A visão muitas vezes religiosa da igreja é a seguinte, por exemplo, eu sou pastor, eu sou líder da igreja, e eu sei lá, eu sou meio gago, eu sou meio falho, aí eu ponho um auxiliar, né, um pastor novinho que está começando, e o cara fala bonito, fala legal, fala bem, e as pessoas começam a ver esse pastor acima do líder da igreja. Qual é a sua visão sobre esta questão, religiosidade da igualdade espiritual? Eu gosto muito, bispo, quando Jesus Cristo faz a analogia da igreja com o corpo. Gosto muito disso. Quando ele diz que ele é a cabeça e todos nós somos membros participantes e interdependentes desse corpo. E quando ele faz essa analogia, não é à toa, ele está querendo comunicar algo a partir dessa referência. Então, eu entendo que precisamos ter muito zelo, muito cuidado quando falamos sobre isso. Por quê? Veja bem, já pensou, agora fazendo aqui uma reflexão a partir dessa analogia, já pensou se o coração quisesse pensar? Ou o pulmão quisesse bombear sangue para o corpo? Ia dar errado, não é? Pois Sim. Porque justamente o nosso corpo ele está distribuído, cada membro, cada órgão com a sua funcionalidade específica. E eu entendo que Jesus faz essa associação, essa analogia, justamente para mostrar isso. Que independente dos talentos, das aptidões que cada um pode ter, se Deus colocou um chamado específico para uma pessoa, para que ela exerça determinadas funções dentro da igreja do Senhor, então é porque o próprio Jesus tem a capacitado para essa finalidade. Logo, quando um membro quer fazer a função de um pastor e um pastor quer fazer a função de membro, vai dar errado. Alguma coisa nesse processo não vai funcionar bem. Então, é necessário que, sim, que se respeite aquilo que nós denominaríamos, né, de uma forma mais simples, de uma hierarquia. Não no sentido de poder, né, como nós conhecemos no mundo. Porque dentro da igreja, como o senhor bem colocou, né, no corpo de Cristo, somos todos iguais. Não há distinção. Porém, há funcionalidades específicas. E quando alguém quer extrapolar a sua funcionalidade e quer exercer a função do outro, alguma coisa não vai dar certo. Então, eu creio que Deus colocou líderes justamente porque ele entende que uma igreja precisa ter uma visão. Agora, já pensou se essa visão for dada a todas as pessoas, a bagunça que ia ser? Que nem o senhor mencionou o exemplo de Moisés. Já pensou se tivesse 10, 15, 20 líderes dentro daquele povo, a bagunça que ia dar, porque um ia falar, não, eu recebi de Deus uma ordem. Não, eu recebi de Deus outra ordem. Então é dessa maneira, não é da maneira como você está pensando. Ia ser uma bagunça toda. Então, Deus faz dessa forma, distribuindo funcionalidades específicas, justamente para que essa engrenagem, né, do ministério possa funcionar de forma eficiente. Está certo. Pastor Luciano Scala, você mais profundo ainda contigo, indo mais adiante ainda, porque lá no céu, antes de começar a vida aqui na terra, né, lá no céu, teve um anjo, né, um anjo cheio de luz, que ele não entendeu a autoridade de Deus e falou, não, eu posso ser igual ao Altíssimo, eu posso ser igual a ele. E como é que ele conseguiu? Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, porque lá em Apocalipse fala que a sua cauda arrasta 1/3 dos anjos. Ele conseguiu iludir com essa questão que ele poderia ser igual a Deus ou até superior ao Altíssimo, e conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Sim. Será que hoje aqui alguém consegue enxergar essa questão da autoridade espiritual? De entender que aquele homem foi escolhido para aquela função, embora ele tenha muitas vezes suas falhas, suas deficiências, seus problemas, né? Porque tem pessoas que pensam que pastores não têm problema, pastor tem problema também, nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Mas como que a gente alerta o povo, o pastor Luciano Scala, se nem os anjos conseguiram perceber essa armação de Lúcifer, né? Que queria ser acima do Altíssimo? Explica para mim isso. Pergunta difícil. É uma pergunta, ela é bem reflexiva, bem interessante. E enquanto o bispo estava formulando a pergunta, algumas coisas começaram a vir na minha mente, algumas possibilidades. E é bem interessante isso, porque como é que pode os anjos que
que se rebelaram contra Deus, eles estavam em contato direto com Deus. E como ainda assim eles foram enganados. É a mesma coisa de nós pensarmos no período do milênio. A Bíblia vai dizer que Satanás será solto, né, depois do período do milênio. E ele vai enganar a muitos, mas como é que pode? Aqueles que estiveram 1000 anos junto com Cristo serem enganados por Satanás. Então fica bem difícil de nós pensarmos nisso. É a mesma coisa de nós pensarmos agora, no final dos tempos, porque nós temos acesso, bispo e pastor Everton, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à presença do Espírito Santo. E como é que pode alguém hoje em dia apostatar da fé? Como é que pode alguém hoje em dia se perder na sua caminhada com Cristo? É a mesma situação. A grande verdade é que é a mesma situação. E qual que é o remédio, ou qual que é a vacina para nós não entrarmos por esse caminho? É o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez que o cristão, ele conhece a palavra, ele se alimenta da palavra, ele busca o conhecimento profundo das Escrituras, ele vai se tornando cada vez mais fortificado na fé. E cada vez mais ele estará alicerçado na verdade. É a verdade que liberta. E quando eu me refiro à verdade, eu estou me referindo à palavra de Deus. Mas é muito verdade. A Bíblia, quando fala acerca dos anjos, ela vai exatamente mostrar isso, que Satanás conseguiu enganar a muitos. E hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas têm sido levadas por ventos de doutrinas exatamente pela falta do conhecimento da palavra da verdade. Mas pastores, me dizem uma coisa, me digam uma coisa aqui, isso aí que nós estamos abordando aqui é muito importante. Por quê? Porque todos nós temos uma busca de metas, né? Então a gente busca, a gente quer ser o melhor, quer dar o melhor para Deus, a gente quer ser o mais santo possível, agradar mais e mais o Senhor. Então tem pessoas que elas veem isso como crescimento. Se eu, por exemplo, na Bíblia está escrito, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, né? Ou seja, o cara aspira a ser um bispo, então excelente obra almeja. E o cara às vezes vai nessa pegada e fala, eu sou melhor do que o pastor, eu sou melhor do que esse que está pregando aí, e eu vou fazer de tudo para ocupar aquele lugar. E nessa ele pensa que ele está bem com Deus. Então será que adianta, pastor Luciano, ler a palavra? Porque a palavra, ao mesmo tempo que ela fala que é toda autoridade constituída por Deus, ela nos ensina a buscar coisas superiores. Então a pessoa ela pensa que assim ela está progredindo o evangelho. Por isso que tem tantas divisões nas igrejas, tantas pessoas montando, saindo daqueles ministérios e construindo outros ministérios do lado para competir com aquela outra pessoa. Não seria meio dessa maneira, não, pastor Luciano Scala? Eu acredito que não, bispo. Eu acredito que pelo fato da pessoa buscar o conhecimento da verdade, ela vai ter a clareza das coisas. E por mais que nós devemos sim buscar o crescimento espiritual, a nossa intimidade cada vez mais próxima de Cristo, a Bíblia ela não nos incentiva à competição. Então, quando a pessoa conhece a palavra da verdade, realmente a palavra da verdade, ela estará indo pelo caminho da busca do fruto do Espírito. Ela estará indo em busca da submissão, da humildade. Então, a pessoa ela vai ser ao contrário disso. Ela estará indo para o caminho de excelência na presença de Deus. Então, eu acredito que é o conhecimento, sim, de fato, o mergulhar nas Escrituras que vai mostrar para a pessoa o quanto ela é limitada e o quanto ela deve ainda continuar buscando cada dia mais a presença de Deus. Está certo, você quer fazer uma pergunta para nós? Olha, você tem 15 minutos para fazer uma pergunta, mande um áudio ou mande um texto aqui para os nossos convidados, 11 96504 9910. Hoje você vai fazer a sua pergunta, faça a sua pergunta aqui para nós sobre alguma atitude religiosa que você viu em algum ministério, que você tem aí no seu ministério, e essa concepção ela é uma coisa salvadora, como se a pessoa praticasse isso, ela fosse para o céu, ela fosse, sei lá, é uma coisa assim que eles às vezes valorizam até mais do que a própria pregação da palavra. Qual é a atitude religiosa que você tem visto no seu ministério, ou que você já viu em alguma igreja, que você deseja perguntar para nós? 15 minutos apenas para você mandar o seu áudio ou o seu texto aqui no WhatsApp 96504 9910.
96504-9910. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Everton. Pastor Everton, nós tivemos ali no passado o caso de Noé, né? Ele tinha bebido, né? Ele começou a plantar umas vinhas, aí começou a experimentar o fruto da videira, viu que era bom, e de repente um dia lá ele se embebedou, e ao ponto que ele ficou nu, pelado, né? E ficou bêbado ali. E o que aconteceu? Um dos filhos de Noé, ele chega, vê a nudez do pai, vai contar para os seus irmãos, né? Escandalizando o pai, né? Dizendo, ó, o pai tá bêbado, o pai tá tão bêbado, tá até pelado lá. E os irmãos ali, sorrateiramente, né, ali, sem julgar o pai, foram lá cobrir o pai. E aí a Bíblia cita que Noé amaldiçoou o cão, né? Ele passou a ser amaldiçoado a partir deste momento. É comum, né, todos nós, principalmente vocês pastores, nós temos problemas, né? Temos problemas familiares, financeiros, saúde, temos muitas situações desta natureza. E algumas pessoas, quando descobrem, né, essa fraqueza do pastor, elas julgam, atiram pedras, condenam, né? E até mesmo ministérios são montados em cima disso. Por que você saiu da outra igreja? Ah, porque o meu pastor não é tão santo assim. Mas espere, quem disse que o pastor é santo, né? Nós tentamos ser o melhor possível, mas temos nossas falhas. O pastor Everton, a religiosidade descoberta da fraqueza do líder, qual é a sua opinião sobre isso? O líder tem que contar os seus problemas, a igreja tem que saber que o líder está passando um monte de problema, um monte de aflição, né? Será que a igreja tem uma espiritualidade para entender essas fraquezas do líder? Fala, não, ele tem essas fraquezas, mas ele é meu líder. Noé foi lá, bebeu, ficou bêbado, ele ficou pelado, mas era uma fraqueza da carne dele, só por causa disso, então ele estava excluído, não podia ser pai dos seus filhos, não. Deus escolheu assim. Como que o senhor vê essa questão, o pastor Everton? Olha, é uma situação bastante delicada, né? A igreja deveria ser um ambiente onde nós pudéssemos tratar os outros e ser tratados por eles. Deveria ser um local onde as pessoas se ajudariam mutuamente. Então, biblicamente, é até interessante. Por exemplo, eu vejo o próprio apóstolo Paulo. Em várias de suas epístolas, ele chega e confessa os seus pecados, ele fala das suas fraquezas. Ele diz, ó, dentre os pecadores eu sou o maior, né? Então, isso era fruto do seu tempo. Ali havia uma igreja que estava nascendo, o povo estava se unido debaixo de um mesmo propósito. Mas nos dias atuais isso é meio difícil, né? Porque então, as pessoas... Mas aí só colocando adendo, eu não sei se tá uma hipótese apenas. Os Gálatas rejeitaram Paulo e Paulo faz uma pergunta. Vos tornei vossos inimigos, vos tornei vosso inimigo por dizer a verdade. Será que essa verdade que ele falou não é falando demais da sua vida? Que depois ele fala dos olhos dele, inclusive. Fala, inclusive vocês, me lembro que no começo vocês seriam capazes de dar os olhos para mim e agora vos tornei vosso inimigo? Pois é, como eu disse, no início a coisa era diferente. Mas bastou ele ficar um tempinho lá, né? O negócio... Em Corinto também ele teve bastante problema quanto a isso, né? Então eu vejo que hoje em dia há uma dificuldade, porque nós temos um olhar muito julgador, né? O ser humano parece que isso já está intrínseco no seu próprio ser, né? Parece que também é fruto do nosso tempo. Hoje, cada vez mais, principalmente com essa questão da informação ser muito rápida, de nós estarmos sempre ligados em redes sociais, então a gente vê uma situação que aconteceu com uma pessoa e de pronto a gente já quer julgar uma situação sem conhecer todos os detalhes que estão envolvidos. Então eu creio que é uma situação que vai depender muito do ambiente eclesiástico aonde aquele pastor está inserido, mas via de regra eu acho que o pastor deve se resguardar disso. O senhor arriscaria, o pastor Everton, dizer que quem não tem pecado atire a primeira pedra? Acho que hoje, hoje não daria pra falar isso. Hoje aí, não dá não. Hoje ia ser apedrejado, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Né? As pessoas, eu não tenho, pá! As pessoas, a gente vê uma situação como alguém que, sei lá, um servo de Deus que tem uma vida pública e de repente vai para suas redes sociais e confessa ali algum erro que cometeu, as pessoas já vêm linchando, já vêm julgando, então eu acho que hoje não ia funcionar não, viu, bispo? Numa empresa, o pastor Luciano Scala, o cara chega ali às vezes para o chefe, fala, olha, eu tenho um problema de vício, de droga, alguma coisa assim, e a empresa dá uma licença para ele se tratar, para cuidar, depois volta a trabalhar, volta a ser... será que a igreja ela tem esse mesmo olhar, né? Porque assim, na Bíblia está escrito, aquele que está de pé, veja para que não caia. Né? O cair é do homem, ou seja, muitas vezes o homem,
ele vai ali, ele está com a sua vida espiritual bem com Deus, de repente ele esquece um pouquinho de oração, ele deixa um pouquinho de lado, começa a passar umas tribulações na vida, e ele esquece um pouquinho de Deus, e ele pode, né, muitas vezes até mesmo passar a ter problemas, doenças, enfermidades. Nós chamamos os pastores aqui a semana passada, e o próprio Jabes, né, por problema de saúde, pastor Jabes de Alencar, ele deixou o seu ministério, né, porque ele já não tinha mais saúde. O médico falou, olha, ou a igreja ou a sua vida, né, você escolhe, você quer viver ou você quer morrer. Aí ele falou, bom, então fazer o quê, né, se estou proibido, que eu posso fazer? E a igreja muitas vezes não entende, como que um pastor pode ficar doente, orou para tantas pessoas ser curado e agora está doente, como é que pode uma coisa dessa? A igreja tem estrutura, o pastor Luciano Scala, para descobrir as fraquezas do líder, né, os problemas, as dificuldades que ele passa? Qual é a sua opinião? Legal, bispo. Pergunta muito boa, muito boa. A igreja, ela deveria ser um ambiente saudável, né, como o pastor Everton colocou, mas infelizmente nem sempre é assim. Acerca da exposição, bispo, eu tenho a seguinte opinião. Existem casos que, se o pastor expõe, não vai causar escândalo. Se o pastor está com um problema de saúde, se o pastor está com um problema, vamos colocar, está passando por um processo de depressão, de ansiedade, ele consegue se expor. Será, pastor? Então, no meu ponto de vista, ele consegue, de certa forma, abrir isso para a igreja. Até porque ele não vai estar saudável para fazer o culto, para dirigir as coisas. Mas existem situações, bispo, que se ele expor, no caso de pecado, acabou. Se ele expor, ele perde a igreja. As pessoas, elas vão sair fora. Então, assim, existem coisas que, se o pastor expõe, tudo bem. Agora, quando ele expõe, por exemplo, um problema familiar, a situação muda. O julgamento, bispo, é outro. Ele vai ser julgado pela igreja. Mas peraí, se ele não está administrando a sua casa, como que ele vai administrar as coisas de Deus? Então ele vai ser julgado. E peraí, o pastor não está sujeito? Sim. Se o pastor tem um filho, se o pastor tem uma esposa, ele está sujeito, claro que está. Ele é um ser humano. Então, no meu ponto de vista, bispo, o senhor pode discordar tranquilamente, que para mim tudo bem. Existem casos que, se ele pode expor, não vai ter problema. A igreja vai, de certa forma, compreender. Não todos, mas alguns mais maduros vão compreender. Mas existem situações que, se o pastor expor, ele perde a igreja, ele perde o rebanho e ele vai ficar totalmente vulnerável, né? Se ele faz algo, o pastor colocou a questão das redes sociais. Se ele coloca lá nas redes sociais, o Neymar essa semana colocou que traiu a mulher lá. Daí, um monte de gente apoiando ele, dando força pra ele, e outros criticando. Se é um pastor que faz um negócio desse, meu amigo... Eu me recordo do Jimmy Swaggart. Exatamente. É um exemplo clássico. Um pastor que pregava pro mundo inteiro, literalmente. E olha o que aconteceu. O julgamento das pessoas, né? Então, mas aí, o pastor Luciano, tem pessoas, por exemplo, eu frequento a sua igreja e eu tô ali com um processo de ansiedade, né? A Bíblia diz, não andeis ansiosos, então eu tô ali. Aí, de repente, o pastor Luciano fala num culto, gente, eu tô com problema de ansiedade, tô indo no psicólogo, fazendo... Aí eu posso me escandalizar, falar, caramba, mas se o pastor Luciano, ele tá com ansiedade, como é que eu vou ver? Porque as pessoas, elas pensam que o poder de Deus passa pelo pastor para ir para elas. Isso mesmo. Então, se o pastor tá assim, eu não posso estar assim. E a Bíblia não diz isso, isso é uma religiosidade. É uma criação religiosa, é um mito. Né? Ontem eu perguntei aqui no programa, só para vocês terem uma ideia, se padre poderia aconselhar o casamento, porque ele não era casado, então se ele poderia aconselhar. Qual é o problema do padre aconselhar o casamento? Ele pode não ser casado, mas ele viu o casamento dos seus pais, ele participa de um casamento de um monte de fiéis da igreja, né? E ele tem ali as experiências de tudo aquilo. Ou seja, conhecimento técnico. Ele tem um conhecimento, né? E não, às vezes até experiência mesmo, por quê? Porque ele viveu o casamento de muitos membros, né? Porque eu não preciso ter um casamento para eu viver, para eu falar que eu tenho experiência. Às vezes eu tenho experiência sem viver, mas atendendo muitos casos. Se eu estou sempre lá naquelas relações de casais, encontros de casais e vendo que o marido reclama da esposa, que a esposa reclama do marido, eu vou ter experiência sobre isso. As pessoas pensam que o pastor, para ele ministrar a cura, por exemplo, ele tem que estar curado. Ué, o apóstolo Paulo não curava, o Pedro não curava e Paulo não tinha doenças? Paulo tinha enfermidade. Timóteo tinha enfermidade. Então ele não podia ser um pastor porque ele tinha enfermidade? Pastores. Não, as pessoas elas se escandalizam, sim, nesse sentido. O pastor coloca que tá enfermo, as pessoas falam, mas aí, pastor, cadê tua fé? E aí? Você tem fé para orar por mim e orar por você, né? Não é verdade? Então.
É uma situação Não pode complicada. curar a ti mesmo? Curou tanta gente, não pode curar você mesmo? E Não nós- foi o que falaram pra Jesus. Ué, Sim. libertou tanta gente, ele não pode ele mesmo se libertar? Se liberta aí. E a gente, Sai da cruz. E a gente olha na Bíblia, nós citamos aqui alguns exemplos, mas existem tantos outros que tiveram problemas, que foram enfermos e que nem por isso deixaram de ser pessoas cheias de Deus, da presença de Deus. Eliseu morreu de sua Sim. doença, né? E o que é mais interessante, depois de morto, no local onde estava o seu cadáver, tem aquela história de que um soldado acabou caindo, né, Sim. naquela vala. E ele Quer ver? ressuscita. Tava E sendo morto, tava ressuscitado morto e com ressuscitou. os ossos de Eliseu. Pois é. E tava morto e ressuscitou Fantástico uma Deus outra faz. pessoa, né? E aí? Então as pessoas acham que primeiro tem que participar para depois, por exemplo, o noivo que que dá a cerimônia de casamento com a noiva, eu pelo menos no meu casamento, e todo mundo que eu conheço, a pessoa sai da festa passando fome. Eu saí da minha festa de casamento com uma fome desgramada, falei, meu Deus, preciso comer alguma isso coisa, mesmo. senão, né? Porque você bate foto com um e atende outro, e tá aqui do lado. Eu não comi nada. Né? E eu dei a festa, então quer dizer que eu dei a festa, eu tenho que ser o que mais vou comer? O que vocês acham disso? Eu acho que tá certo, deveria ser assim. Era o cenário ideal, mas... Cenário ideal. Então, aí é essa questão, né? Porque as pessoas querem participar. Às vezes elas ficam até com raiva, o pastor Everton. Pô, tava ali, o pastor passando problema, nem dividiu a igreja. Mas será que a igreja está preparada para ouvir essas questões? É isso? Não, Essa é que é a pergunta. A verdade é que a grande maioria não, né? Nós vemos isso, às vezes, por comentários que ouvimos depois do culto, de gente que, por exemplo, uma coisa simples, tá? Coisa simples. A pessoa veio pro culto, aconteceu o decorrer do culto, quando finalizou, a pessoa diz, hoje o culto não foi muito bem, não tô me sentindo muito bem. Ou seja, a avaliação que a pessoa faz em relação ao culto, que deveria ser um momento de adoração a Deus e não para ela se sentir bem, Sim, exatamente. um momento de adoração a Deus, ela já tem dificuldade de fazer. Imagina lidar com situações mais complexas como essa que o pastor Luciano, por exemplo, colocou aqui, né, de um pastor que está enfermo, que está passando por uma situação difícil. Com certeza a maioria dos membros não vai ter maturidade para lidar com essas E situações. até porque, uma outra análise que eu faço, a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para a vida do pastor. Verdade. Estão nem aí. O pastor tá bem ou tá mal, é problema dele. Eu vim aqui, eu quero Para receber. receber. Quero receber minha palavra, participar do culto, comer na cantina depois do culto e ir embora pra casa. Desse jeito, exato. Acabou. Eu não tô muito preocupada, não. Eu gostei dessa comer na cantina. Acho que eu vou lá na Vila Brasilândia. Será que tem? Olha, a Tem cantina de lá, O pessoal vou te contar, faz hein? sopa. Será que faz tem um não sei- rango bom lá? Comer a cantina da Rapaz. igreja. Um abraço, irmã Luzia, Joyce, equipe Ei. da cantina. É um abraço pra Cida também, Cida, as coxinhas da Cida. Boa. Tá bom. Bom, nós vamos a um break então, voltamos já com as perguntas dos nossos convidados. Você ainda pode fazer as perguntas se você quiser. 5 minutinhos para você fazer perguntas sobre atitudes religiosas, né? Estamos aqui, já falamos 2 pontos, 2 aspectos, né? Primeiro aspecto sobre a religiosidade da igualdade espiritual, né? Como o pastor Everton falou, como citou o apóstolo Paulo, né? O corpo tem muitos membros e cada um tem a sua utilidade. Os olhos não podem querer ser cabeça, a cabeça querer ser coração, não dá certo. E agora falamos sobre a fraqueza de um líder. Daqui um pouquinho voltamos com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Olha, 2 minutinhos, eu estou de volta para a pergunta dos nossos ouvintes. Se você quiser, faça uma pergunta agora, 96504-9910. Vamos. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da restituição da paz. Você perdeu a paz na sua casa, no seu trabalho ou na sua vida? Então venha restituir a paz de Deus em todos os seus caminhos. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristãs Amor e Graça.
Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, paramos para o nosso lanchinho, estamos aqui de volta, se você observar os pastores agora, você vai ver todo mundo comendo aqui, tomando café. Aliás, cadê o café, hein, senhor Wesley? Até agora não chegou café aqui pra nós, hein? Café, chá, eu tô aqui seco, tô a seca. Nem a água ungida não me deram hoje, pastor Luciano. Cadê a água ungida? Pelo amor de Deus, hein? Só o senhor que tá com a água ungida. Só para os pastores. É, só pros bispos. Que fase. Né? Mas falar em fase, vamos falar um pouquinho do pastor Everton, mas olha, Que elegância. que finesse, né? Quem quiser ver a finesse do pastor Everton, entra agora no canal do YouTube Amor e Graça, aproveita e dá um like pra nós. Então vai lá, E pastor, você? Isso, exatamente. Pastor. Gente, eu vim para um dos programas mais renomados Olha só, rapaz, da agora- Rádio Cristã de São Agora Paulo. eu Aí, posso bispo, vir de agora qualquer me forma. emocionou. Aí, Não bispo. posso Tá vendo? Tá vendo como eu tô é bom na elogiar as Paulista, pessoas? gente. Tá Pô, vendo? Deixa chique eu demais. elogiar o pastor Luciano também pra ver se ele dá uma, dá essa se ele levantada. dá uma réplica. Se ele dá uma réplica aqui pra nós. Eita, maravilha, né? Mas olha, nem Salomão em toda a sua glória botou um blazer como esse aí. Parabéns, caprichou. Muito obrigado. Parabéns, caprichou. Ele falou, acho que ele foi sua esposa que te vestiu hoje? Não, falou? foi eu mesmo, por Foi incrível que você mesmo? pareça. Constrangeu a gente. constrangeu a gente, mulher constrangeu. Na verdade, o estilista lá de casa sou eu. Mulher que tem Quando ela bom vai sair, gosto, ela fala, assim, isso aqui fica bom em mim? Aí eu falo, esse fica, esse não. É você que fala? É. Que dom bonito, é, parabéns. É um tom diferente, né? Poderia receber dinheiro por isso, né? Eu já sou assim, eu ponho a roupa, minha esposa, É o olha, dom palmeirense, eu gostei. eu ponho a roupa, minha Palmeirense esposa, é assim, geralmente, né? eu ponho a roupa, minha esposa, olha, mas você vai com essa camisa? Você já foi outra vez? Aí, ixi, lascou. Falei, e agora? Que Tá com camisa roupa eu de ponho? futebol, Tá com chuteira, roupa- calça social. Outro dia eu vinha com a camisa do Palmeiras, aqui ela veio falar um monte, falar, então não vou mais, Pode não, vir? não vou nem fazer o programa. Mulher Se sabe. puder vir, no próximo eu venho. Ah, opa, então vamos lá, então fechou. Fechou. Cada um vem com a sua camisa do time campeão. Ah, então... Aí só vai vir Palmeiras. Daquele lado vai ser difícil, né? Aquele lado Meu vai caminhar ser do difícil. City, Manchester City. As glórias é no passado, viu? Exatamente. Pastor? Não tem problema. Bom, vamos lá, vamos às perguntas agora dos nossos ouvintes. A Maria de Ferraz, ela fala que é uma história meio longa, eu vou encurtar um pouquinho. Ela falou que ela tem uma cunhada que é de religião e ela fala assim que a partir do momento que a pessoa for de outra religião, que não pode mais entrar na sua casa. Né? Olha que situação, né? Porque o que leva os pastores? Muitas vezes a pessoa ela ter essas atitudes, né? Achar que a pessoa de outra religião ela pode trazer alguma coisa mal, um espírito mal. Vocês acreditam nisso? Por exemplo, se vocês receberem um macumbeiro na casa de vocês, um pai de santo, vai levar lá um espírito maligno para sua casa? Pastor Everton, pastor Luciano, tem algum problema de receber um padre, um pai de santo, alguém na nossa casa ou ir na casa dessas pessoas? Vocês acham que tem esse problema? Eu acho que não, eu acho que é puro fanatismo religioso. É. Nós devemos ter... Claro, obviamente que você não vai levar qualquer um para sua casa, a não ser que você nutra um relacionamento longínquo com essa pessoa, você tenha confiança nela, mas nós somos seres sociais também. Ué. Ela até cita aqui a Maria de Ferraz, ó, depois que eu e a minha irmã nos convertemos, ela mandou a mensagem, eu não aceito crente aqui na minha casa. Olha. Meu Deus. É fanatismo, né? É fanatismo, superstição. Eu não acredito que isso tenha fundamento, né? Não existe base bíblica para isso. Eu não tenho problema nenhum. Até porque eu sempre estudei com padres, sempre tive essa vivência, já participei de vários programas ecumênicos, programas interreligiosos até, e nunca tive Um dia eu problema vi nenhum. o senhor lá na televisão, o senhor tava lá com, acho que um babaluixá, Isso. parece que o senhor tava assim com medo, se afastando. É que de vez em quando eu soltava o charuto, então eu dava uma Eu tava- esquivada. Eu tava se esquivando pra Eu dava uma esquerda. esquivada pra cá, né?
Mas eu nunca tive problema. Eu Veja acho bem, eu participo de programa de rádio com São Paulino. Então, não tem problema, Ué. né? Vai contaminar o senhor, pastor? Não, mas Eu também, eu participo com o palmeirense. Aí, ó. Então, Tá tudo bem. contamina, né? E não saio daqui dando dica de moda, viu? Saio daqui. Olha aí. Aí é bom. Aí é bom. Tô brincando, Terrível, pastor. Não pode perder a oportunidade. É, tá Isso aí. certo. Pode continuar mandando as suas perguntas, 965049910. O Kleber Oliveira, bom dia a todos, aos convidados. Minha pergunta é, por que muitos líderes de igreja, um pouco grande, assim, com ensinamento para os seus pastores e presbíteros, se eles não forem os primeiros a primiciar a vida deste líder, ele estaria em desobediência e rebeldia e não seria abençoado. O que vocês acham dessa teoria do Kleber Oliveira, né? Que ele fala que os pastores têm que ser os primeiros a praticarem, a primiciar. Isso seria uma atitude religiosa, até mesmo para mostrar para o povo, olha, ela tá vendo? Por exemplo, o pastor faz a campanha. Então ele quer que todos os obreiros, na hora da campanha, todos os obreiros venham aqui para pegar envelopes. Vocês têm que ser os primeiros para dar exemplo para as pessoas. Que as pessoas vão ver que vocês fizeram e vão fazer também. O que vocês acham dessa atitude de... seria para mostrar para as pessoas? Seria algo espiritual mesmo? O que vocês veem nessa questão? Eu vejo meramente como uma questão de exemplo. Até porque a fé é algo individual, particular, né? Deve partir da própria pessoa. Só Então, vejo isso como um bom exemplo. É um Acho bom interessante. exemplo na Só visão. isso. Mas a Mas pessoa, não existe nada de se ela espiritual fizer nisso. assim contra a vontade, porque está sendo imposto pelo pastor, será que vale alguma coisa, o pastor? Perde o sentido. Paulo vai ensinar aos coríntios que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Uhum. Então, vamos supor que a pessoa, às vezes, ela quer exatamente dar o exemplo, ser um modelo, mas se é algo que é imposto, já vai mudar totalmente o sentido, né? O propósito da pessoa. Então, eu tenho para mim que, sim, nós devemos ser o exemplo, mas isso deve ser algo também espontâneo, tem que ser algo leve para a pessoa. E o senhor, pastor? Natural, né? Concordo plenamente. Se a pessoa fizer, então, assim, porque ela está sendo imposto para ela, aí não tem valor. Eu creio que não. Não? Não. Certo? Tá certo. Até parece que tá meio na dúvida. Aonde o senhor quer chegar com isso? Não, se O a senhor vai nos pessoa... levar. Não, se a pessoa fizer assim se ela não fizer de livre e espontânea vontade, acho que toda obra, né, que ela é feita assim por obrigação, acho que não tem valor, né? Acho que é muito complicado. Eu tô tentando lembrar a passagem, parece que Paulo fala que é a responsabilidade de dispenseiro que está sendo confiada, né? Tipo assim. Mas eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho 2 filhos. Os 2 são adolescentes. O meu filho vai 19, minha filha 15. E em nenhum momento, desde sempre, eu nunca obriguei eles a irem para a igreja. Mas eu sempre ensinei, sempre incentivei, sempre dei o exemplo e hoje eles estão ali na presença de Deus. Mas nunca foi algo imposto. Eu sou bem contrário a isso, a imposição. Acredito que as coisas devem ser feitas de forma espontânea, voluntariamente, né? Tá certo. O Jefferson faz aqui a pergunta, ele falou que está na época de festas juninas, né? E o seu filho, ele tem que passar por todos os rituais lá da festa na escola, né? Inclusive é uma escola católica que faz obrigação, inclusive valendo nota, né? Valendo nota para a criança participar ali da festa. Ele tem que se fantasiar, pôr as roupinhas, né? De caipira e participar das danças, etc. Ele não está querendo que o filho dele participe, mas foi colocado que ele pode perder nota com isso. O que vocês acham disso? Isso aí contamina a criança? Acabou de participar um debate sobre isso. Eu participei essa semana, eu falei sobre isso num programa. Então começa pelo senhor, pastor José, que o senhor tem isso. Eu particularmente tenho experiência. Eu não tenho... Tá pulando fogueira. Não vejo problema nenhum. Nesse sentido, foi colocada essa questão da festa. Isso é muita ideia... É muito antiga essa ideia de que existe esse peso de idolatria a criança participar. Se a criança está dentro de uma escola, que é uma escola católica, ela vai participar dessas coisas. Eu não vejo problema. Eu acredito que o pai, que a mãe, deve instruir. A minha filha, ela está numa escola católica, né? Ela estuda numa escola católica e nunca nós tivemos problemas quanto a isso. A minha formação é uma formação católica, então, por exemplo, eu tive aula de liturgia, eu tive aula de mariologia, e eu nunca tive problema, bispo. Eu acredito que não tem problema nenhum da criança participar dessas festas.
E aí, o pastor Everton, tem pais que até eles mudam a criança de escola porque não aceitam isso, não? Meu filho é de outra religião, é de outra igreja, ele é evangélico, ele não vai participar dessas coisas. E eu me lembro, quando eu era criança, já valia nota isso, né? Eu me lembro que eu fui lá, tive que me fantasiar, professor, ó, o aluno que não for vai perder nota e todos nós tínhamos que ir daquela maneira, né? Pega alguma coisa isso, eu vi alguma maldade, alguma coisa? Também eu penso exatamente igual ao pastor Luciano. É meramente um elemento cultural, né? Nós estamos imersos nessa cultura brasileira, já é algo tradicional, e eu creio que o mais importante é isso que o pastor falou. A criança deve ser instruída. Ó, você vai participar disso aqui, mas sabendo que por trás pode haver um teor idólatra e tal. Mas eu também acho que não. Mas eu sempre participei. Na minha época de criança, eu sempre participei. Pois é, eu também nunca fui pra igreja católica por causa disso, né? Mas uma instrução dos pais dentro de casa já é acho que explicar, né? Explicar o que é, ó, filho, você tá fazendo assim, porque a igreja é católica, a escola é católica, então eles têm esses rituais, mas isso aí não vai pegar em nada, você é de Jesus, Deus tá te guardando e nenhum mal vem sobre a sua vida. A Neide Lopes mandou um áudio, ela quer saber sobre, deixa eu ver o quê? Sobre quando a pessoa a pessoa vai congregar e ela vê que não é o pastor lá, que isso aí acontece demais. Não é o pastor Luciano Scala que tá ali. O pastor Luciano não está escalado hoje para fazer o culto. A pessoa, quem é o pastor? É o Júnior, vira as costas e vai embora. E aí, vamos ver aí a pergunta da Neide Lopes, tem um áudio pra gente, vamos lá. Bom dia, Bispo Viana. Bom dia também para os convidados. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Sabe, às vezes eu não entendo porque tem pessoas que deixam de ir ao culto para louvar a Deus, para agradecer por tudo que Deus tem feito, se não for um determinado pregador. Eu quero que vocês falem sobre isso um pouco, por favor. Eu acho isso muito grave. Tá certo, seu pedido é uma ordem, dona Neide. Isso. Vamos lá, comece o senhor, pastor Everton. Já aconteceu isso com o senhor? Já na igreja, o senhor já viu? Eu já vi demais. Aliás, eu já fiz isso, me perdoe, tá, pastor? Eu já cheguei uma vez na igreja, quem é o pastor? Eu pensei que era o pastor fulano, não era... Eu falei, então vou embora pra casa, eu tava cansado mesmo. Tava começando, né? Ainda era perturbado ainda. Era neófito, a gente entende, né? Agora, claro. Começando, 2 meses atrás. Ô, louco, que isso? Oxe. Aí é grave. Eu queria aceitar pra ouvir a pregação de um pastor. Faz tempo que eu não faço isso aí, porque olha, o trabalho é muito corrido, mas vamos lá. Não vai faltar oportunidade. Verdade. Diga, pastor Everton. Não, eu acho que isso aí é a pessoa que está depositando a sua fé em homens. A adoração está totalmente enviesada ao ser humano, enquanto deveria estar direcionada a Deus. Nós vamos para a igreja, como eu disse aqui num primeiro momento, adorar a Deus, né? Até a ouvinte fez a pergunta, nós vamos lá para adorar, para agradecer a Ele, as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas, vamos para louvar, para prestar o nosso culto a Ele, e olha, ainda somos abençoados com a sua palavra, né? Ainda tem um alimento espiritual que é destinado às nossas vidas. Então, se essa pessoa está indo com foco em pessoas, isso é muito comum, né? Até em grandes eventos a gente vê, o tal pregador virá aqui na cidade. Então a pessoa já se direciona para ele. O tal cantor, tudo bem, eu não tenho problema nenhum de você ir participar de um show, assistir alguém que você admira e tal. Agora, se você está indo para um evento com o intuito de adorar a Deus, mas na verdade com foco no cantor ou no pregador, então na verdade você está fazendo um sacrifício de tolo. Então, mas aí o pastor Luciano Scala, sabe o que acontece? Mais uma vez aquele pensamento errado, né? Porque as pessoas pensam, qual é o problema de eu querer ouvir o pastor Luciano se eu entendo melhor a reunião dele, ele fala, ele é mais didático, ele ensina melhor do que o pastor Everton, por exemplo. Então o pastor Everton, eu vou lá, tento prestar atenção no que ele diz, mas não consigo captar as mensagens, então eu gosto mais do pastor Luciano, porque para mim ele prega melhor. E às vezes a pessoa nessa atitude, ela acaba fazendo isso aí. Seria errado, então, pastor Luciano? Então, bispo, é difícil, né? Porque assim, a gente tem que entender que Deus usa todos, né? Se é o pastor, se é o outro pastor, ou se é o obreiro, Deus vai usar da mesma forma. Isso acontece muito na igreja que eu sou pastor, e eu ensino isso à igreja.
Eu prego praticamente não, só prego aos domingos na minha igreja, né? Então durante a semana são os outros pastores, são os obreiros, e eu ensino a igreja isso, que não é somente o pastor que Deus usa os demais pastores e obreiros. Então assim, a igreja ela tem assimilado isso. Mas o que o bispo falou é um fato. Se eu consigo compreender melhor aquele pastor, se existe um rapport com aquele pastor, se eu consigo compreender a forma que ele fala, é claro que eu vou dar preferência para estar lá ouvindo a palavra. Se for nesse sentido, algo equilibrado, ótimo. Se for algo que escapa disso, extrapola disso, se torna idolatria, daí já tem que acender a luz de alerta, porque não pode ser idolatria. Não posso idolatrar aquele pastor, porque ele é mais conhecido, ele é mais famoso, daí vai ser um erro. Tá certo. Deixa eu contar um caso interessante. Eu tava numa igreja lá no Rio de Janeiro, em Alcântara, né? E tinha um senhor que ele vinha de Bacaxá, né? Que ficava na região dos Lagos, passava ali por Alcântara, ia para Madureira, que era muito tempo de viagem aqui. É mais ou menos assim, você sair lá do extremo de Ribeirão Pires para você ir numa reunião lá em Cotia, era mais ou menos isso aí. A coisa era muito assim. Aí um dia ele teve que o pai do bispo, né? O pai do bispo, ele era dessa igreja que eu pregava. Aí um dia ele foi lá, ele teve que pegar uma coisa com o pai do bispo, levar pro bispo, ou ao contrário, ele teve que participar ali. E o pai do bispo falou: escuta, já que você tá aqui, assiste a reunião do pastor Emerson. Ele, não, tem que ir lá no bispo, tem que ir no bispo. Fala: rapaz, eu sou o pai do bispo, tô falando pra você, fica aqui. Aí ele ficou, e depois da reunião ele falou: rapaz, por que eu saio daqui de Bacaxá pra ir lá pra Madureira pra assistir a reunião? Não, nossa, eu achei maravilhoso, Muitas vezes também as pessoas, elas acabam tendo essa visão pela capa, né? A gente precisa tomar cuidado. Né? Porque não é o bispo, não é o líder, não é, então a reunião não presta, né? A reunião não, e às vezes você acaba se surpreendendo que às vezes o outro pastor que está ali pregando vai pregar tão bem, vai fazer uma reunião tão maravilhosa como o outro. Então a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto da Neide, porque às vezes pode ser que a gente está julgando o livro pela capa. Exatamente, e a gente se surpreende, né? Eu tiro por mim, quantas vezes já sentei ali. Eu tenho esse privilégio de sentar para ouvir os obreiros, os pastores, e quantas vezes já sentei para ouvir um obreiro ali, como Deus usa para falar. Então a gente tem que ter essa humildade e ensinar a igreja a ter esse olhar, porque se você julga pela capa, você pode cometer um erro muito sério. Tá certo, nós temos áudio de um pastor, hein? O pastor tá fazendo uma pergunta aqui para nós, pastor Luiz Paulo. A pergunta é mais ou menos assim: ele está recebendo muitas pessoas de outras igrejas que têm aquele costume de roupas, e ele faz uma pergunta pra gente. Vamos ao áudio do pastor Luiz Paulo? Vamos lá. Bom dia, pastor. A paz do Senhor Jesus, Bispo Silviana, os pastores, né? Em nome de Jesus aí, um abraço pro Wesley, um dia abençoado para nós, né? Que nós venhamos aí ter um dia abençoado para a glória do Senhor Jesus. Então, a pergunta é o seguinte, meus pastores, né? Perguntar para vocês mesmo, né? São pastores de igreja e sabem, né? Como que é as doutrinas. Bom, eu já vim de diversos ministérios que tinha doutrina de roupa, né? E como eu tenho um ministério, né? Que eu dirijo ali a congregação Assembleia de Deus Crescendo na Graça. Tive muitas dificuldades em questão de vestimenta, né? Que as pessoas vieram de outros ministérios, outras doutrinas, né? Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro pregar a palavra de Deus, né? Que está dentro da Bíblia, né? Porque o apóstolo Paulo não pegava roupa, né? E o apóstolo Paulo dava ensinamento sobre isso, né? Então, essa é a cultura, né? A forma que a pessoa se veste. Então, eu prego assim, que nós devemos só ir para a igreja decentemente, só isso. Vocês acham que eu estou certo? O que vocês acham sobre isso? Tá bom, tá aí a pergunta do pastor Luiz Paulo. Ele falou que ele não se envolve nisso. Estaria certo? Ele deveria de falar sobre isso? Falar: olha, gente, roupa não tem nada a ver. Ele falou que simplesmente prega a palavra e a pessoa vai decentemente lá do jeito que ela quiser e ponto final. Melhor não tocar nesse assunto. O que vocês acham dessa situação? Sobre roupa eu posso falar, né? Pode. O senhor entende. Você entende, né? Gente, a grande verdade é que não existe nenhum respaldo escriturístico para poder determinar que roupa o fulano ou a fulana deve utilizar. A recomendação bíblica neotestamentária é modéstia. Então a pessoa precisa ter bom senso no momento em que ela está numa reunião pública, ainda mais com um intuito espiritual,
de poder se vestir decentemente para se apresentar diante de Deus e diante dos homens. Mas não existe nenhum tipo de critério em relação à indumentária daqueles que vão à casa do Senhor. Tá certo. E aí, pastor Luciano, ele deveria de falar para os membros, falar, olha, roupa não é nada, porque a pergunta dele é a seguinte, ele está nessa dúvida que ele recebe essas pessoas, mas ele simplesmente prega o que tem que pregar, prega a Bíblia e não fala nada disso, deixa à vontade. Quer usar saia, usa, quer usar coque, usa, não se envolve nisso, porque ele recebe muitas pessoas de outros ministérios que têm esse costume. Tá certo, tá errado, deveria de falar, não deveria? Eu acho que ele tá certo de deixar as pessoas dentro do seu bom senso, né? Tem igrejas que têm esse costume de ensinar, de doutrinar a forma até como as pessoas devem se vestir, né? Mas do meu ponto de vista, eu acredito que o pastor deve deixar. Se chega alguém na tua igreja, um assembleano, que quer ir de terno e gravata, que quer se vestir assim, a mulher usa saia, não tem problema, deixa a pessoa, se ela se sente melhor assim, à vontade desse jeito, amém. Então eu acredito que o pastor ele deve simplesmente fazer o papel dele de ensinar a palavra, e a pessoa, dentro da sua concepção, ela vai se vestir da forma que ela achar mais adequada. Está certo, a Fernanda faz a última pergunta desse bloco aqui para nós. Gostaria de perguntar para os convidados se os líderes religiosos que são idólatras, eles têm consciência que são religiosos, são idólatras. Vocês acham que tem? Difícil isso, responder isso pela outra pessoa, né? Muito complicado. Mas eu acredito que não. Lembra que nós fizemos um programa especial aqui falando sobre falsos profetas? A gente pontuou algo semelhante a isso também, né? Eu me lembro até que eu comentei sobre o falso profeta, eu não me recordo o texto exatamente, mas está na segunda epístola de Pedro. Geralmente o falso profeta ele tem a sua mente cauterizada. E justamente por isso ele imagina estar fazendo o que é certo, mas na verdade ele está fazendo o que é errado. Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que o fanático e o religioso ele não enxerga, ele não consegue que ele está errado, não. Que ele é idólatra. Que ele é idólatra. Concorda? E às vezes, ô bispo, nem alguém falando, nem alguém mostrando, a pessoa ela está cauterizada, né? Quando a pessoa a sua mente está cauterizada, no caso daquele que apostatou da fé, não adianta, você pode falar, e é por isso que lá na Epístola aos Hebreus fala que não tem como, é impossível essa pessoa se regenerar. Não é porque é um pecado imperdoável, é porque a pessoa está num estado totalmente cauterizado, né, pela idolatria. Está certo, nós vamos então ao break. Agradeço a todos que fizeram as suas perguntas. Vocês mais uma vez abrilhantaram o nosso programa. Muito obrigado a você que participou. Temos outras perguntas aqui, várias que chegando, né? Mas infelizmente nós tivemos que selecionar algumas porque muitas pessoas estão mandando aqui as suas perguntas. Daqui a pouquinho eu volto para o terceiro e último bloco do programa Respondendo Suas Dúvidas. Atitudes religiosas é o tema de hoje. Voltamos já já com você. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da restituição da paz. Você perdeu a paz na sua casa, no seu trabalho ou na sua vida? Então venha restituir a paz de Deus em todos os seus caminhos. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das
das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja das Verdades que Libertam. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. A comunidade cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da restituição da paz. Você perdeu a paz na sua casa, no seu trabalho ou na sua vida? Então venha restituir a paz de Deus em todos os seus caminhos. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, Atitudes Religiosas. Nós perguntamos hoje aqui, estamos aqui com os nossos convidados, Pastor Everton e também Pastor Luciano, mais uma vez conosco, abrilhantando a nossa programação. Tem mais duas perguntas para fazer para os nossos convidados, começando agora com o Pastor Luciano Scala. Ô Pastor Luciano Scala, a religiosidade da visão individual. O que é isso, a religiosidade da visão individual? A irmã está ali na igreja, o irmão está ali na igreja, de repente ele começa a falar para o povo, a falar para as pessoas que Deus falou com ele, né? E engraçado, né? Nessa questão é aquela coisa sorrateira que a pessoa chega assim, primeiro, antes de ela falar com o membro, ela demonstra preocupação com a igreja. Então ela chega assim para o membro: irmã, deixa eu falar com você, eu estou tão preocupado com a igreja, porque eu amo tanto essa igreja, que essa igreja é tão importante para mim, aqui eu recebi Jesus, aqui eu nasci, minha vida começou aqui, eu não tinha vida antes de estar aqui. Então primeiro ela exalta o nome da igreja, aí de repente ela chega: só estou preocupada com o pastor Luciano Scala, porque olha, eu vejo, parece que a pregação já não é mais a mesma coisa, parece que o evangelho já não tem mais
a mesma força, parece que o louvor aqui já não é mais o mesmo. E aí Deus me revelou, irmã, que a gente tem que fazer alguma coisa, nós temos que orar, nós temos que tomar uma atitude, porque senão a igreja vai definhar, e eu não quero ver essa igreja se perder. Então na demonstração, né, que ela está preocupada com o ministério, na realidade ela está se levantando muitas vezes contra o ministério. Qual é a sua visão, pastor Luciano Scala, sobre a visão individual? O senhor acha que Deus, quando fala com a igreja, ele fala com todos ou ele fala com uma pessoa? De repente tem uma pessoa lá no meio que se levanta, que ela sabe mais do que todo mundo. O senhor acha isso? Qual é a sua opinião? É complicado, né, bispo? Complicado, né? Eu vejo, e isso é muito sério que o bispo falou, porque às vezes são pessoas sem lastro nenhum, às vezes são pessoas que não têm nenhum tipo de vivência na presença de Deus. Não que Deus não possa falar, Deus fala com quem Ele quiser. Mas às vezes, eu tiro por mim, eu sou pastor há 22 anos, eu tenho 42 anos, mais da metade da minha vida eu sou pastor de igreja. Então assim, a gente está habituado, a gente tem uma vivência, nós temos uma caminhada na presença de Deus. E às vezes a pessoa chega totalmente irresponsável, com comentários, com falas, com suposições, e quando você vai ver, são pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus, estão lidando simplesmente com o seu achismo. Então eu acho isso muito complicado. Eu acho que a igreja, eu acho que as pessoas, elas devem buscar a maturidade espiritual, de ouvir a voz do seu pastor, de ouvir as direções que Deus tem dado ao seu pastor. Até porque a pessoa responsável, a pessoa que vai ter que dar contas perante Deus é o pastor. Então, sobre as nossas vidas existe uma responsabilidade gigantesca. Então, tome muito cuidado com isso. O bispo falou algo que ele usou a expressão sorrateiro. É exatamente o que acontece. A pessoa chega ali pelas beiras, porque a igreja é uma bênção, porque o pastor é uma bênção, mas daí vem trazendo comentários que não são de Deus. Tome muito cuidado com isso. É isso aí, como disse Jesus, né, o pastor Everton, o lobo se fantasia de ovelha. Então as pessoas, obviamente, elas sabem que não adianta eu chegar e falar, olha gente, o pastor Everton, não sei o quê. Não. Eu tenho que demonstrar que eu estou muito preocupado. Por exemplo, nós temos o exemplo de Judas Iscariotes, né? Não parecia um santo exemplo, uma santa atitude. Maria chega, pega um vidro de perfume que dava ali mais de 1 ano de trabalho, né? Eu já fiz as contas lá, era 1 ano de trabalho, praticamente você tinha que ter para você comprar um perfume daquele. Ela pega esse perfume, derrama aos pés de Jesus, e Judas fala assim, caramba, não podia pegar o valor desse perfume e ajudar os pobres? Porque quando ele fala assim, todos iam concordar com ele mesmo, devia pegar esse perfume e ajudar pobre, para que jogar o perfume nos pés de Jesus? Mas isso ele fazia não porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e queria roubar o valor daquele perfume. Então ele pensou, caramba, esse perfume ia dar um bom dinheiro para mim. Então a preocupação dela era essa. Então as pessoas também, muitas vezes elas chegam com essa visão individual, né, que elas estão vendo uma coisa contra aquela visão que está sendo passada pela igreja. Isso já aconteceu em todo o ministério. No meu já aconteceu, no de vocês já aconteceu. Todo ministro, todo pastor passa por isso. Tem aquele irmão mais santo, que é mais consagrado, mais ungido, e ele fala que ele recebeu então uma visão de cuidado para cuidar da igreja, demonstrando essa preocupação. Mas no fundo, às vezes, o que ele quer é ocupar o lugar do pastor, estar ali, ou então ele está contra o pastor porque ele queria ser obreiro, e o pastor viu que ele não estava preparado para ser um obreiro, e aí muitas vezes ele fica nessa situação. Qual é a sua visão, o pastor Everton, sobre a visão individual? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu retorno àquilo que eu disse no início do programa, né? Para o bom funcionamento do corpo, precisa haver a funcionalidade de cada órgão, né? Igual a gente geralmente diz no ditado popular, cada um no seu quadrado, né? Então, quando um membro ele tem essa consciência, essa maturidade, essa responsabilidade de entender que ele tem um lugar no corpo de Cristo, mas que a visão parte da liderança, ele não vai se envolver nesse tipo de comentário, né? Ele sabe que essas pessoas elas vêm para causar dissensões, para causar divisões, para poder enfermar o corpo, né? Uma pessoa consciente ela vai entender que, embora muitas vezes a liderança possa ter também os seus defeitos, que afinal é um ser humano comum, normal, ainda assim ele foi designado por Deus para cumprir aquele papel ali dentro.
é a partir dele que vem o direcionamento de Deus. É claro que todos os demais membros podem contribuir de alguma maneira, né? É sempre bom, até porque ninguém faz nada sozinho. E quando nós temos mais olhos enxergando uma determinada situação, com certeza eles podem contribuir para poder trazer clareza àquilo que às vezes o líder não está enxergando. Então é muito comum isso, né? É bom que se haja um espaço para a contribuição dos demais membros, mas precisa haver um determinado limite nisso, né? Respeitar as atribuições e os encargos que cada pessoa tem. E no caso da liderança, é ele que recebe o direcionamento para aquele rebanho. Tá certo. O pastor Luciano Scala, a sua visão sobre a visão, quando Deus dá uma visão para a igreja, ele dá para todos entram naquele espírito, ou Deus dá visões individuais assim? Para uma pessoa salvar a igreja, para uma pessoa... Como o senhor vê essa questão da visão? Eu vejo assim, que Deus dá direcionamentos ao ministério, né? Deus, então, ele vai falar, geralmente vai se falar com o líder, com o Moisés, vai falar com o referencial ali, que foi o próprio Deus que colocou. Então Deus vai dar a direção para ele e aquela visão vai ser distribuída à igreja. Então eu tenho muita cautela e muita preocupação com essas visões individuais, eu tenho muita preocupação com isso, até porque quando você estuda uma disciplina chamada heresiologia, você vai estudar o estudo das seitas e das heresias, você vai estudar que essas seitas elas surgiram daí, dessas visões individualizadas. Está certo. Por exemplo, de repente uma pessoa conhece o trabalho lá do pastor Luciano Scala, né, sabe que ele vai ali às sextas-feiras fazer distribuição de alimentos, tá, né, que tem essa vocação para isso. Aí a pessoa da igreja do pastor Everton fala, não, eu não vou mais ficar, vou lá para a igreja do pastor Luciano, porque lá é lá que faz a obra, lá que realmente está servido. E às vezes é uma coisa que o senhor tem um chamado para isso, o senhor tem uma vocação. E o senhor que faz isso, o senhor sabe que cada trabalho que é feito na igreja requer uma doação muito grande, né? Não é simples, a pessoa pensa que é simples, vai lá, pega a cesta, vai lá. Né? Não é assim. Simples, o senhor precisa de pessoas, o senhor precisa de trabalho, o senhor precisa de voluntários, o senhor precisa de doação, né? Então, tudo que se faz na igreja, às vezes a pessoa vê uma coisinha lá de 5 minutos. Caramba, a pessoa foi lá cantar 5 minutos. Não sabe o tempo que ela teve para ensaiar, para testar o microfone, para isso, para aquilo, né? Ela desprendeu no mínimo 1 hora para ela se apresentar 5 minutos ali. Então, as pessoas que estão de fora, muitas vezes elas pensam que o trabalho é fácil, né? Por que na minha igreja, por que na sua igreja não tem grupo de louvor? Por que na sua igreja não tem pessoas dançando? Por que na sua igreja não tem cantina? Isso. Por que na sua igreja, né? Vocês sabem o trabalho da igreja, o trabalho do pastor, que não é fácil. Se a coisa fosse fácil assim, você lava o dedo e teria tudo. Exatamente. E não é dessa maneira, né? É verdade. E tem um lance do chamado, bispo. Eu acho tão bonito o trabalho com orfanato, trabalho com asilo, eu acho lindo, mas eu não tenho esse chamado, não tenho. O nosso chamado é um outro chamado. Existem igrejas que fazem um trabalho de capelania fortíssimo em hospitais. Não é o chamado, o meu chamado é um outro chamado. Então, assim, a gente precisa respeitar a vocação, o chamado do ministério. Existe um chamado, uma vocação individual do pastor, sim, mas existe do ministério. E é complicado eu exigir daquele ministério que ele tenha a mesma visão que eu tenho. Não tem como. Para cada um, Deus vai dar um chamado e uma visão. Exatamente. Concorda, pastor? Plenamente. Eu entendo que cada igreja, isso é interessante, né? Eu acho muito bonito. E isso só acontece no denominacionalismo. Cada igreja tem um perfil específico, né? Eu acho interessante isso. E por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes. Então, preciso ter igrejas diferentes, com perfis diferentes, para atender a carência de pessoas diferentes. Não, até no meu ministério, que nós temos 5 igrejas, as 5 são diferentes. Numa igreja tem um grupo de louvor, na outra não tem, exato. Né? Por quê? Porque num lugar eu achei pessoas capacitadas para aquilo, no outro não achei. Numa igreja que eu tenho lá em São Miguel, por exemplo, nós temos obreiros, um monte de obreiros, tem obreiro que não acaba mais lá. Saindo pelo ralo. E no Brás nós precisamos, às vezes, trazer alguns obreiros para ajudar lá na sede. Também, né? Determinada localidade tem essa demanda. Tem mais outras pessoas a fim de doar e outros lugares tem menos pessoas a fim de doar. Então isso acontece, né? Então até entre ministérios iguais nós temos diferenças, né?
Por quê? Porque é tudo um cuidado, é um preparo. E lidar com pessoas não é fácil, né? Vocês lidam com pessoas, vocês sabem disso. Então esse membro que chega assim, com a visão espiritual, nossa, pastor Luciano Scala, por que na sua igreja não tem um grupo de teatro, né? Poxa vida, sua igreja seria perfeita se tivesse... mas da ideia é boa, tá bom, irmã? Você quer cuidar do grupo de teatro? Não, eu não. Se vira aí. Eu adoro isso. Eu adoro isso. As pessoas, elas chegam pra mim, é exatamente isso. Eu tenho, pastor, olha, porque aqui... Tá bom, você já está... A partir de agora, você está aí, ó. Agora você tá responsável por esse departamento. Não, mas eu só tô dando uma ideia. Não, mas eu gostei da ideia, então tá aí, ó. Gostei da ideia, vamos lá. Uma vez uma pessoa chegou assim pra mim, ô pastor, você não tem aquelas moças que dançam nas igrejas? Eu falei, irmã, tá bom, você vem ensaiar aqui, quando que eu posso convidar o pessoal pra você ensaiar? Não, eu tô fora. Eu não tenho tempo. Mas aí eu que vou fazer isso? Eu falo por experiência própria. Na igreja que eu fazia parte, eu me recordo, eu tinha mais ou menos ali uns 4, 5 anos nessa igreja, e eu notei que tinha um trabalho com crianças, adolescentes e jovens, né? Um pouco, já quase na idade adulta. E me colocaram responsável pelo pessoal que era adolescente. E eu notei que havia a falta de um trabalho que, na época, eu julgava importante e que não tinha, que era ensinar, dar um estudo bíblico para esses adolescentes. Eu cheguei pro meu líder e falei, o que o senhor acha da gente implementar aqui uma escola bíblica para adolescentes? Aí ele falou, pô, é uma boa ideia. A gente pode, inclusive, aproveitar o momento do culto, tá rolando o culto, a gente vai numa outra salinha e eu apresento ali um estudo bíblico para eles. Eu falei, e pode me chamar. Ele falou, então tá bom, você vai ser responsável por isso. Né? Eu dei a sugestão, mas já levei a solução também. Quem que a gente vai colocar aí para poder estar à frente? Pode me escalar. Só a ideia não adianta. Só a ideia. Exatamente. Tipo assim, eu vou falar, gente, o que vocês acham da gente fazer uma festa aqui no próximo programa, trazer bolo, Coca-Cola, tá? Beleza, agora é diferente eu chegar, gente, eu trouxe bolo, trouxe coca, vamos fazer. Exato. Vamos fazer, aí todo mundo é fácil, sim, vamos fazer, porque tá tudo aqui, por que eu vou me recusar? Então, as ideias, que nem disse o Tom Carfer aqui, quando ele estava aqui na nossa programação, a pessoa chega com uma melodia bonita para ele, né, uma letra bonita, mas não tem melodia, não tem acorde, não tem refrão. Não tem nada. Não tem nada. Então como é que ele vai tirar uma música daquilo? Às vezes não dá. Às vezes as palavras ali escritas são bonitas, mas e aí? E o refrão, e o acorde, e a melodia, e o som daquela música? Tudo isso é uma composição. Né? Então não é só chegar, tem o grupo jovem. Quem que cuida? Qual é a tia? Tá preparada? Não tá? Qual é a administração que ela tem? O que ela pode fazer pelos jovens? O que não pode fazer? Né? Tem dom para isso? Não tem? É tudo uma coisa muito, muito complicada. Complexo, né? Complexo. Muito complexo. Tudo que se faz tem uma grande estrutura por trás. Não é só aquilo lá e acabou. É uma grande estrutura. Outra coisa que o senhor apontou que é interessante. Nós precisamos aprender a identificar o dom, o talento, a aptidão que há na pessoa. Porque tem gente também que quer fazer, mas só tem vontade. E não é suficiente. Aí quer fazer e a coisa piora. Porque Exato. Do primeira reunião... Eu quero cantar, daí você quer cantar... Desafinar. Você canto bem pra caramba. Você gosta de cantar? Então fica no canto. No chuveiro, aí vai cantar, meu amigo. Aí depois você vai falar pra irmã que ela não tem... Eu já perdi várias pessoas da igreja por causa disso também. Pessoal, pastor, eu quero cantar, tá você bom. Põe. Ensaia aqui, canta aí pra eu ouvir. Aí eu falei, irmã, pelo amor de Deus, você precisa estudar. Você precisa... chamada, irmã, é pra expulsar demônios. Usa demônio cantando. Vai cantar, o demônio vai pôr. A pessoa fica invocada, né? Porque ela acha que que não, que onde já se viu falar uma coisa, que eu tenho que fazer que nem um The Voice. Ai, você canta bem, você é maravilhoso, você é lindo, você tem que virar a cadeira. E você que tá ouvindo do outro lado fala, meu Deus do céu, que pessoa desafinada. E a pessoa, nossa, você cantou maravilhosamente bem. Só falta pra você ensaiar mais, só falta pra você ensaiar nascer de novo. Falta pra você nascer de novo. Isso é prejudicial pra própria pessoa. Isso é uma pouca ideia. Mas tá certo, ele tem que ser. E aí eu chego assim e falo pra pessoa, irmã, você não tem o dom de cantar, porque esse negócio de como meu tio, ele sempre teve negócio de coral, de ensaiar, de cantar e ver vozes, tá? Eu cresci no meio da música, entendeu? Então a pessoa canta mal pra mim, eu sei identificar que ela canta mal. Falar, você precisa estudar, você precisa treinar a sua voz, porque você tá desafinando nesse negócio. Nossa, pra quê? A pessoa sai da igreja. Ofende. Pastor falou que eu desafino. Né? Então tá bom, então que... continua acreditando que você canta.
e vai pros cabarés da vida e cantar. Não, todos nós temos uma utilidade. Todos nós temos uma utilidade para exercer alguma função na igreja. É que é Basta bonito estar no identificar altar, onde estar lá tá. em cima do púlpito, né? As pessoas gostam, acham bonito, né? Tá Em evidência. sendo vista, em Mas, evidência. O pastor precisa da cozinheira, que precisa do pessoal que vai limpar, que precisa do Todos coral. são Todos são importantes. importantes. Todos são importantes, né? É. Bom, a última pergunta que eu faço para os nossos convidados, é uma pena que o tempo está passando. Bom, religiosidade dá prioridade financeira, né? Então, muitos ministérios, eles têm aquele costume, né, que é tão bem visto assim, as pessoas, nossa, que igreja boa, que igreja honesta, ó, pastor passa toda ali, tudo que entrou, ele vai lá no balancete, mostra para a igreja inteirinha fica sabendo, hoje entrou tanto de oferta, nós vamos gastar tanto com telhado, nós vamos gastar tanto com a conta de água. Eu gosto de igreja assim, que tudo está lá tintim por tintim sendo explicado para nós. Começar, pastor Luciano Scala, dá certo isso lá na Vila Brasilândia, pastor, só fazer... Na Vila Brasilândia. Se o senhor chegar assim e falar, gente, hoje entrou 10 mil reais aqui de oferta, perigoso, e né? será que o senhor sai da igreja? Será que... É perigoso, bispo, porque a igreja é um ambiente público, né? E nós precisamos ter muita cautela. Existem coisas que nós podemos tratar com a igreja, existem coisas que nós podemos tratar com o corpo de obreiros, existem coisas que nós podemos tratar com os pastores apenas, existem coisas que nós devemos tratar apenas com a diretoria da igreja. Então, nós precisamos ver se realmente é eficaz fazer isso. Eu acredito que a igreja ela deve ser transparente, a questão financeira deve ser algo bem transparente para a igreja, para que as pessoas possam ter segurança para ofertar, para entregar os seus dízimos, né, as suas contribuições, mas tem que ter muita cautela. Hoje a maioria dos cultos, né, são cultos que são transmitidos pelas redes sociais, bispo, pela internet, pelo YouTube. Dependendo daquilo que o pastor vai falar em cima do púlpito, ele vai se expor, ele vai colocar a igreja em exposição. Isso pode trazer problemas seríssimos. Uma coisa é uma igreja pequena, igual que eu sou pastor. Uma igreja pequena, igreja de periferia, de bairro. Agora, outra coisa, igrejas maiores, o volume é muito grande. Então, isso é um risco que eu acho que tem que tomar cuidado. E aí, pastor Everton, muitas vezes as pessoas, eu quero ser participante porque eu vou lá saber o que o pastor vai fazer com o meu dízimo, o que o pastor vai fazer com a minha oferta. Engraçado, Jesus pediu ofertas, né? As pessoas doavam e Jesus deixava nas mãos de Judas. Será que Jesus não sabia que Judas estava desviando dinheiro? E por que Jesus aceitava essas ofertas se Judas muitas vezes estava ali por trás? Porque eu tenho essa visão, não sei se o senhor tem, se o pastor Luciano tem, que cada um de nós vamos responder diante de Deus, né? Pelas nossas atitudes que estamos fazendo aqui. É possível que as pessoas façam isso? É possível sim, muitas pessoas podem utilizar desses recursos para benefícios próprios. Isso pode acontecer, não estamos dizendo que não pode, mas essa pessoa vai responder diante de Deus. Porque se engana quem pensa que é só membro que vai chegar lá no julgamento. O pastor prega como se os membros fossem chegar no julgamento e fossem ser condenados ou salvos. Mas ele também vai ser julgado e muito mais, né? Porque ao pastor, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então o pastor vai ter um julgamento ainda maior, porque o dele não é só pela vida dele. O que você fez pelo meu povo? Quantas pessoas você salvou? O galardão vai ser maior? Vai, com certeza. Só que também a cobrança vai ser maior. E na vida é assim, quanto mais o senhor quer ganhar numa empresa, mais o senhor vai ter que ter responsabilidade. Exatamente. O office boy quase não tem responsabilidade, então ele ganha pouco. O gerente, o diretor, ele tem muita responsabilidade. Então ele vai ter que responder por muitas coisas da empresa. Ele responde pela empresa. Então ele ganha mais. Né? E nós que respondemos pelo povo vamos ganhar mais, mas vamos ser julgados também, né, pastor Everton? Sem dúvida, eu corroboro com a visão do pastor Luciano. É importante a gente salientar que, embora a igreja seja um local público, ela é uma entidade privada. Né? Então, por isso que há, inclusive, quando você vai fazer a abertura, né, ali se coloca um secretário, um tesoureiro, tudo bonitinho, né? Para poder cuidar das finanças da igreja. Se isso ficar aberto a todo mundo, meu Deus do céu, né? Vai ser um problema. A igreja pode entrar em situações muito ruins. Então eu entendo que não, precisa ser algo mais reservado mesmo. Eu estava falando aqui em off para o pastor Luciano, é até bom nós trazermos isso à tona, né, pastor? Eu tive no outro ministério que eu estava, né, uma pessoa lá de dentro da igreja, ele ficou sabendo quanto que dava no dia tal,
e ele mandou um comparsa dele assaltar o pastor na hora da saída, porque ele sabia todo o esquema, como é que funcionava. Então, como é que você vai colocar um balancete ali das coisas, passar para as pessoas, porque dentro, às vezes, do ministério, porque que nós estamos relatando aqui é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um dos apóstolos de Jesus, e ele estava ali dentro do ministério. Então, não, bispo, dentro do ministério não tem isso, não sei quem está comigo, quem não está, quem me acompanha, quem não acompanha. E às vezes até para ser maldade a pessoa comenta, bispo. Sim. A mãe comenta lá em casa com o filho, pronto. É verdade. Mas é assim, qual que é a intenção de mostrar? Pra igreja confiar no pastor, no líder? Você não confia no pastor? Se não confia, não melhor confia, nem congregar. Vai pra outra igreja, melhor ficar em casa, né? Sim. Porque se a pessoa ela não... Porque a questão da confiança, gente, é aquele negócio, né? As atitudes, a pessoa não precisa mostrar atitudes com questões de dinheiro. Se ela tem atitudes de um homem de Deus, você tem que confiar nessa pessoa. Essa pessoa. Você vê a pessoa um pacote, ali... né, bicho? É um pacote completo. Sim. Se a pessoa é de Deus realmente, acabou. Esquece. Ela vai saber lidar com o dinheiro, ela vai saber lidar com a vaidade, com o orgulho. Por quê? Então. Porque ela é uma pessoa de Deus. Pronto. Você vê um pastor lá, por exemplo, que a igreja dele começa a crescer. O cara fica todo vaidoso, começa não conversa mais com ninguém. Ele já mostrou pelo caráter dele que ele não é uma pessoa confiável. Então é isso que você tem que fazer. A pessoa tá ali, aquela pessoa humilde que você vê, o cara não liga pra nada, não tá nem ligando se ele tá de carro, se tá de ônibus, ou se tá ali, não sei o quê. É uma pessoa que não mudou, né? Passou anos e anos de ministério e a pessoa continua a mesma, né? Então como que você não vai confiar nessa pessoa? Exatamente. Eu já vi pessoas falarem essa frase: eu não vou dar meu dízimo nessa igreja porque eu não sei o que vão fazer com o meu dízimo. Então vai pra outra igreja. Eu não sei o que vão fazer com a minha oferta, né? E falam dessa maneira, entendeu? Então essa questão de muitas vezes é aquele negócio, né? A intenção de muitos pastores não seria essa. A intenção seria realmente, tô passando um problema, gente, aqui, abençoado, estou aqui, tô doente, eu tô passando uma enfermidade, tô passando um problema no meu casamento. Mas as pessoas estão preparadas para isso? As pessoas não estão preparadas para isso, não estão preparadas para receber balancete de igreja, para receber essas questões, que já começam a julgar, criticar. Nem todos que estão ali são filhos de Deus, né? Tem o joio no meio do trigo, o próprio Jesus falou que o joio está junto. Então como é que a gente vai espalhar essas coisas para o joio? Tem condição, pastor? Não tem como. Essa questão de dízimo, de oferta, gente, isso é liberalidade de coração, e você faz isso como uma entrega, como um ato de adoração ao Senhor, né? É um ato de adoração ao Senhor. Você está entregando, óbvio, em uma instituição, porque a agência de Cristo na Terra é a igreja, então a igreja vai utilizar aquele recurso e espera-se que ela utilize da melhor forma para trazer benefício para a própria comunidade cristã ali, mas você faz num primeiro momento como um ato de adoração a Deus. É um ato espiritual, é uma oferta, né, de gratidão, de amor ao Senhor. Então... E achar que a pessoa tá ali fazendo pro homem, não, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, porque um dia eu vou falar a verdade pra vocês, já veio esse pensamento, falei, caramba, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu tava começando a igreja, eu era membro, aí eu fiquei assim um dia inteiro pensando, será que o pastor tá usando esse dinheiro para isso? Aí Deus falou comigo, rapaz, se tá usando ou não tá, não importa, faz a tua parte, semeia, seja fiel no dízimo, e ele vai ser julgado lá no dia do julgamento, ele vai estar lá comigo, né? Então a pessoa não tem que ter esse medo. Por quê? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para dar contas, né? Se você usou errado, você vai pagar por isso. Então Deus, ele é a justiça. Eu não posso me privar das bênçãos do dízimo, da oferta, por causa de homens, do erro de né? alguém, né? Se nós nos privarmos das bênçãos, né, das coisas, nós vamos nos privar das bênçãos. Amanhã eu vou chegar para Deus e falar, Senhor, cadê minha prosperidade? Cadê o dízimo? Cadê a oferta? Você não planta? O que você quer colher? Quer colher o quê? Né? E tudo por quê? Por receio, uma coisa que talvez nem seja verídica, né? Receio de um homem estar usando mal do dinheiro. E se fosse assim, Jesus não deixaria a sacolinha com Judas, deixaria com João, né? João era o discípulo amado, né? O Senhor distribuiu vários dons, né? A gente vê isso no Novo Testamento, vários dons à sua igreja. Só que eu nunca vi lá algum tipo de pessoa sendo levantada por Deus como fiscal de dízimo. Eu nunca vi isso aí. Esse fulano aqui é o fiscal do dízimo. Deixa eu ver. Aonde que o pastor está utilizando esse dinheiro para ver se está certinho aqui. Isso não existe.
Outro dia eu fiz uma análise, né? Mais ou menos. Se Jesus deixasse a sacola com o João, né? João ia abrir mão de tudo, dar um para pro outro, discípulo do amor, né? Ah, tá ali. Aí Jesus, pega lá uma moeda para pagar. Ih, Jesus, já dei tudo, não tenho nada. Né? O Pedro já ia guardar tudo, já ia receoso, já ia reter. Não, Jesus, não vamos pagar imposto não, deixa que a gente acumular para ter no futuro. O cara preocupado com o futuro. E ele deixou exatamente com Judas, né? Que chegava lá e acabava levando tudo, né? E Jesus sabia disso e não ligava para isso, por quê? Porque depois a pessoa vai prestar conta, né? No mundo é assim, a gente faz e amanhã a gente presta conta. Então você que tem esse medo, é infundado isso. Faça a obra de Deus, faça a vontade do Senhor e Deus vai te recompensar grandemente em nome de Jesus. Concorda, pastor? Isso aí, a responsabilidade vai ser individual. Se o pastor não souber administrar corretamente, ele que vai dar conta depois. Pode ter certeza absoluta disso. Tá certo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do pastor Everton Alves, pastor Luciano Scala conosco, abordando esses assuntos muito interessantes. Ficou faltando 2 temas aqui, ficou faltando também áudios, participações de ouvintes, porque o tema ele é muito extenso, né? Atitudes religiosas, meu Deus do céu, quantas nós temos. Mas eu quero agradecer aqui pela presença dos pastores. Eu queria pedir para você, se você puder agora, os pastores vão dar as considerações finais aqui. Entre lá no canal do YouTube, dá um joinha para nós. Vamos aí monetizar a programação do Respondendo Suas Dúvidas. Eu quero likes, eu quero que você entre lá, por favor. Entra no canal Amor e Graça, deixa eu ver quantos likes. Estamos com poucos likes aqui, eu já tinha visto, mas deixa eu ver de novo para eu não errar aqui. Estamos com 150 só, meu Deus do céu, 150 joinhas. Agora. 150 joinhas. Gente, vamos entrar lá. Entra no canal Amor e Graça, dá um joinha, 147 que eu tinha esquecido de dar o meu também. Cobro do povo e não faço, né? Tá vendo como o pastor... Olha o exemplo, quando o pastor é falho, tá vendo? Cobro do povo, mas eu mesmo não dou meu like. Acabei de dar meu like aqui. Por favor, entra aí. Canal Amor e Graça, vamos monetizar a programação, né, do Respondendo Suas Dúvidas. Se você puder, nos próximos 5 minutos agora, você vai entrar aí no canal Amor e Graça e você vai dar um like pra mim, tá bom? Você pode dar essa oferta pra gente hoje? Você pode ajudar a gente aqui no programa? Você vai entrar no canal Amor e Graça no YouTube e dar um like lá pra gente, enquanto os pastores vão dar aqui as suas considerações finais. Pastor Everton, vamos lá, 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais. Atitudes religiosas, fale um pouquinho mais sobre esse tema e as suas mídias sociais, onde é que as pessoas podem encontrar o pastor Everton. Tá ótimo. Bispo, esse é um tema que suscita bastante reflexão, tanto que nós ponderamos sobre vários temas aqui correlatos a ele. Acho muito importante e eu creio que você que nos acompanhou foi altamente edificado por ele, né? Quando nós falamos em determinadas atitudes, estamos falando de ações para alguém que está envolvido, né, com a obra de Cristo, alguém que já exerce uma função dentro do corpo, precisa ter uma responsabilidade com ele, uma responsabilidade com o cargo que exerce. Nós somos falhos, sim, várias vezes nós vamos cometer erros, precisamos entender que nesse processo não há ninguém perfeito, mas precisamos também contar com o auxílio da graça de Deus, que sempre vai nos instruir, nos direcionar, para que possamos fazer o melhor possível para agradar a Deus e para auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Afinal, esse é o propósito da igreja, adoração a Deus e auxiliar aqueles que estão conosco nessa caminhada. Então, isso parte de uma consciência. Conforme nós vamos amadurecendo na fé, essa consciência vai ganhando cada vez mais espaço para que possamos entender o nível de responsabilidade que nós temos. As nossas atitudes, elas são sempre observadas pelas pessoas que estão à nossa volta, então temos que ter uma responsabilidade. Falamos aqui sobre exemplo, sobre modelo, e eu volto a dizer, embora ninguém seja perfeito, tenhamos sempre as nossas falhas, mas precisamos nos policiar, porque afinal as pessoas nos têm muitas vezes como referência. Isso é muito importante, principalmente no ambiente eclesiástico. As pessoas sempre contemplam as figuras que estão na liderança como um modelo a ser seguido. Então precisamos ter essa consciência de responsabilidade e procurar agradar a Deus nas nossas palavras, nos nossos gestos, no trato com as pessoas e nas nossas atitudes.
Eu gostaria de agradecer, bispo, mais uma vez, por estar aqui entre amigos, entre irmãos, é sempre muito bom. Agradeço o convite, me sinto muito honroso e muito privilegiado de poder estar aqui entre gente boníssima. Para você que quer acompanhar nosso ministério, nós estamos lá no Facebook, Everton Alves, no YouTube, Prof. de Professor, então Prof. Everton Alves, e lá no Instagram, aquele endereço que o pessoal aqui da bancada gosta, que é o everton.alves.dos.santos. Então você coloca lá o meu nome completo, Everton Alves dos Santos, e entre os sobrenomes, um ponto, tá bom? Vai ser um grande prazer, uma satisfação nós caminharmos juntos. Muito obrigado, que Deus abençoe a você que nos acompanhou e a todos aqui da mesa. Tá certo, faltou aí, Wesley, aparecer embaixo o pastor Everton veste a marca Prada. Tá enjoado. Enquanto ele vai falando, pastor Everton veste, O pessoal de Cotia tá enjoado. O pessoal de Cotia, rapaz, tá outro nível. Continue entrando no canal Amor e Graça, se você puder, dá um like aí pra nós, dá o seu joinha para você ajudar a monetizar aqui a nossa programação, tá? Nós temos que pagar a emissora aí no final do mês, ajuda a gente aí, entra lá, você não vai pagar nada, olha, é grátis, você entra no canal Amor e Graça no YouTube, dá um like para nós, já estamos atingindo aqui 200, mas eu quero mais pessoas dando o seu like para nós, tá bom? Entra lá, canal Amor e Graça, e dá o seu joinha aqui para nós. Pastor Luciano Scala, vamos lá, 2 minutos, 5 minutos, 2, tá vendo? O pastor Everton me atrapalhou aqui. 5 minutos para o senhor dar suas considerações finais sobre o tema. E considerações finais sobre o tema e suas fontes de contato. Vamos lá. Muito bem, bispo, mais uma vez eu quero agradecer ao bispo pelo convite, toda a produção da Rádio Adore Mais, pastor Everton também pela partilha, e é sempre muito bom estar aqui, porque nós falamos de assuntos que são extremamente relevantes. Hoje nós falamos de atitudes religiosas, e olha quantas perguntas chegaram, quantas coisas foram colocadas. Nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, de acordo com aquilo que a Bíblia nos motiva a viver. Então muitas pessoas, infelizmente, são apegadas a costumes dos homens, são apegadas à fala dos homens, são pessoas que são apegadas aos seus achismos e às vezes elas se esquecem que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Quando nós andamos nas Escrituras, quando nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, nós andamos segundo a vontade de Deus. Então esteja de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Procure uma igreja próximo da tua casa, uma igreja que seja bíblica, uma igreja que viva de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e eu tenho certeza que você vai ter uma caminhada sadia na presença do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas elas estão sendo levadas por ventos de doutrinas, elas têm sido levadas por palavras dos homens. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, se aprofunde em conhecer a Bíblia. Hoje em dia, o conhecimento está muito mais acessível do que alguns anos atrás. Hoje nós temos bíblias de estudo, hoje nós temos diversos materiais na internet, onde a gente consegue aprender bastante. Nós temos programas como esse daqui, que ajuda você a esclarecer as suas dúvidas. Então o meu desejo é que você possa crescer na graça, no conhecimento e na presença do Senhor. Seja guiado pela palavra de Deus. Sou o pastor Luciano Scala, sou pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Tenho 2 trabalhos sociais que nós realizamos com muito carinho. Nós temos um trabalho com dependentes químicos. Então você que está ouvindo o programa, de repente tem alguém que você conhece que tem problema com drogas. São pessoas que estão com vícios, bebida, droga, não importa. Entre em contato comigo. Você pode falar comigo nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, no Instagram, no YouTube. Você digitar aí Luciano Scala, Scala E-S-C-A-L-A, você me encontra facilmente. Você pode me chamar no WhatsApp também. É o 011 96424 2661. 011 96424 2661. Você pode mandar sua dúvida, eu vou te ajudar, vou te esclarecer aí. Se tiver alguém na tua família com problema de drogas, eu estou aqui para ajudar. E o nosso segundo projeto é um projeto que nós realizamos com os moradores de rua. São Paulo é uma cidade
tem mais de 50 mil pessoas que estão em situação de rua, pessoas que não têm um lar, pessoas que estão sofrendo por conta desse frio. E toda sexta-feira nós mobilizamos a nossa comunidade para distribuir pelo menos 1.000 marmitas, 1.000 refeições. Você pode ajudar. Se você quiser conhecer o nosso projeto, você está convidado para vir conhecer o nosso trabalho e também colaborar conosco. Se você pode nos ajudar, é um custo altíssimo. Então, se você pode, nos ajude, e a tua ajuda lá vai ser muito bem-vinda. Hoje nós estamos com a meta também de levar cobertores. Se você pode, colabore conosco, tá bom? Fala comigo nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e lá no YouTube, Luciano Escala, ou no meu WhatsApp, 011 964 24 2661. Bispo, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor Luciano. O senhor tem ponto também? Não, o meu é mais simples, né? O meu é mais Luciano simples. Escala, sem ponto. Minhas vestes são mais simples. Não, fala em vestes aqui, ó. A Rita Oliveira, bom dia, abençoados, ó, aprendendo sempre. A Ivonete também aqui falou bom dia aos convidados. A Rosanita, bom dia, programa maravilhoso. Que bom. E o Douglas, ó, programação top, das estrelas. Ele viu aí, mais o pastor Ele Everton. olhou mais pro lado de lá. Deus os abençoe. Aqui na hora que ele viu aí, ele viu o pastor Everton. Ele falou, olha, programa das estrelas, né? Eita, que maravilha. Isso aí, programa das estrelas. Tá aí, pastor Everton. Essa eu não podia... Na próxima eu venho com a camisa do Palmeiras. Tá bom. Aí vai mais humilde, né? Vai tirar as vestes. Ele vai tirar as vestes sacerdotais, né? E vou colocar do povão. Do povão. Cotia é outro nível, né, pastor? Nós somos aqui, eu sou Braz, ZL, né? Do Braz. Eu sou Brasilândia. Pastor Luciano é Brasilândia, né? Eu sou Braz, ele é Brasilândia. E temos aqui uma visita de Cotia, né? Aí, Granja Viana. Granja Viana. Conhece, ele é humilde. Ele é humilde. Ele tentou se vestir igual a gente e não conseguiu, né? Veio fina, né? Atrás dos finos. Tá bom, gente, nós vamos aqui a um break, voltamos já já com você. Muito obrigado a todos que deram like lá no canal Amor e Graça. Daqui a pouquinho eu volto para as nossas considerações finais. Obrigado a você que participou da nossa programação. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0. Ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da restituição da paz. Você perdeu a paz na sua casa, no seu trabalho ou na sua vida? Então venha restituir a paz de Deus em todos os seus caminhos. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você. E aí você ouviu na chamadinha aí, olha, domingo agora, em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, nós estaremos com você num dia muito especial. Eu queria convidar você que está passando por um momento difícil na sua vida, você que está passando por um momento de tribulação, de luta, você não sabe o que fazer com esta tribulação
que veio sobre a sua vida. Hoje o programa foi muito importante, porque algumas pessoas elas falam assim, eu queria ser pastor, eu queria ser obreiro, eu queria ser bispo, eu queria ter ali uma posição de hierarquia na igreja, porque os pastores não passam problemas, os bispos, né, os obreiros da igreja não passam por tribulações. Não, todos nós enfrentamos o dia mau, o dia da luta, o dia da tribulação, o dia da dificuldade. E domingo agora nós estaremos clamando pela paz. Jesus, olha, a paz ela é tão importante que Jesus falou, a primeira coisa que você deve dizer quando você entrar numa casa é que a paz de Deus esteja sobre esta casa. E se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não tiver, a paz voltará sobre você. Tem pessoas que elas não podem dizer, elas até querem dizer, eu tenho paz na minha vida, mas não tem. Não tem paz no casamento, não tem paz na vida financeira, você não tem paz no seu espírito porque você está aflito, angustiado, sua alma ela está muito ruim, muito perturbada e você precisa encontrar essa paz. Domingo agora, meu irmão, nós temos uma mensagem muito especial para você e você que precisa daquele momento de sossego, você que está, principalmente você que diz assim, bispo, olha, eu estou carregando um fardo pesado e duradouro. A situação não está boa para a minha vida não, bispo. Poxa vida, eu nem sei o que eu faço mais da minha vida. Esteja conosco, participe desta reunião, domingo agora, na comunidade Cristã Amor e Graça, para nós mostrarmos para você que verdadeiramente existe um Deus que te ama, que torce por você, que quer te dar a paz, que quer que você tenha vida, quer mudar os seus passos, seus caminhos, quer que você receba a plenitude de vida. Se você é essa pessoa que precisa, que realmente está necessitado de paz, de transformação no seu coração, esteja conosco, venha conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça. Ainda que você seja de outro ministério, bispo, eu sou de outro ministério, de outra igreja, mas poxa vida, eu estou precisando demais dessa vida, eu estou precisando demais dessa mudança. Então busque a paz. Na Bíblia está escrito, busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Olha que frase bonita, que frase legal para você guardar durante todo esse final de semana e estar com a gente no domingo. Busca a paz, empenha-te por alcançá-la. Nós temos que buscar a paz e nos empenhar para que essa paz esteja na nossa vida. Porque querer paz todos querem. Você quer paz, você quer mudança, você quer transformação na sua vida. Agora quando a gente fala, meu irmão, você quer a paz? Então se empenha aí. Faz um esforço para você alcançar a paz. Não vou fazer esforço não. Não dá para eu fazer, não vou conseguir fazer esse esforço. Então, meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. As coisas, elas funcionam quando nós nos empenhamos para alcançar aquilo que queremos de Deus. Então, eu queria que você fizesse esse esforço, bispo, mas para mim é difícil estar na igreja. Para mim é muito complicado porque eu moro longe, eu moro em outra cidade, eu moro em outro lugar aqui. Meu irmão, faz esse esforço. Olha, não vai ser em vão. As pessoas, quando elas ouviam dizer que Jesus estava passando pelas cidades, elas se esforçavam, enfrentavam multidões, enfrentavam as tribulações, enfrentavam os problemas, porque elas sabiam que lá em Jesus Cristo elas seriam abençoadas, que elas receberiam os milagres nos seus caminhos. E é isso que eu quero que você acredite. Você vai de longe, você vai vir de longe, você vai vir de outra cidade, de outro lugar, mas é para uma coisa importante, é para algo que vai mudar a sua vida. Então busque essa paz. Do domingo aí anterior, nós tivemos um grande dia da vitória e eu cansei de falar, gente, vai na igreja que você vai ver, olha, Deus vai impactar você grandemente, a palavra de Deus vai mudar a sua vida, a oração que você vai fazer, ela vai trazer grandes respostas. E as pessoas estiveram ali e falaram, poxa, bispo, culto mais abençoado que eu já participei na minha vida. Domingo agora vai ser da mesma maneira. Eu queria que você estivesse lá conosco. Eu faço esse desafio com você, principalmente você que está sem paz, você que não consegue mais trazer paz para a sua vida, embora as obras religiosas elas permaneçam. Hoje nós falamos aqui sobre atitudes religiosas, talvez você é um bom religioso, uma pessoa que vai à igreja, que usa certo tipo de roupas, que carrega a Bíblia embaixo do seu braço, você é aquela pessoa que tem seguido o caminho, mas
Quando você olha para a sua vida, não tem nada de espiritual, nada de bênção, nada de transformações, nada de conquistas, é aquela vida sempre da mesma maneira, na mesma situação, o tempo passa, o tempo voa e a sua vida ela continua da mesma maneira. Você quer esta mudança? Quer essa transformação? Então busque a comunidade Cristã Amor e Graça neste próximo domingo. Se você mora aqui em alguma parte de São Paulo e tem um fácil acesso ao centro aí de São Paulo, o Brás é quase centro, né? Você vai estar conosco na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Hoje, com a interligação metrô, trem, ônibus, é fácil acesso, você está na Avenida Celso Garcia, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu moro aqui em Mauá. Poxa, é fácil você chegar no Brás, você pega o trem até o Brás, desce ali, você já está na Celso Garcia. Bispo, eu moro na Zona Sul, Santo Amaro, né? Você pega o metrô, faz a baldeação, vai para a linha vermelha, você vai ali na estação Bresser, você desce na estação Bresser, você vai andando pela rua Bresser, chega ali na Celso Garcia, pertinho da nossa igreja. Você vem de ônibus, são várias linhas de ônibus que passam ali, né, na Avenida Celso Garcia. Então, para você que mora aí nas regiões aí próximo do centro, quer estar conosco, até mesmo na própria Zona Leste, vem estar conosco na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Neste mesmo horário, 9 horas da manhã, pastora Silviana vai estar com você em São Miguel Paulista, ali na Marechal Tito 218, esquina com a Nordestina, no centro de São Miguel Paulista. Se você mora aí na grande cidade de Guarulhos, né, uma cidade ampla, é uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Se você mora aí em Guarulhos, temos uma comunidade Cristã Amor e Graça para você em Guarulhos, domingo agora 10 da manhã, Monteiro Lobato 899. Você mora na Zona Oeste de São Paulo, qualquer parte da Zona Oeste, Osasco, né? Fácil acesso para Osasco, para Pirituba, para toda a Zona Noroeste e Oeste. Na Lapa nós estamos com você na Clemente Álvares 352, domingo agora às 10 horas da manhã. E você que mora aí na região de Poá, né, Mogi das Cruzes, Suzano, a nossa igreja está ali em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, 3 horas da tarde, neste domingo. Estamos aí esperando por você neste grande domingo, neste grande dia de paz, de transformação, de trazer à existência a promessa de Deus na nossa vida. Mais uma vez eu falo para você, se a promessa de Deus não tem se cumprido na sua vida, então esteja conosco, participe desta reunião. Deus vai fazer você receber a paz soberana, a paz divina, o milagre de Deus vai estar em todos os seus caminhos, tá bom? Te esperamos domingo agora na comunidade Cristã Amor e Graça. Antes de encerrar a programação, inclusive hoje eu vou sortear 2 livros, Os Mistérios da Criação. Eu quero lembrar para você que o livro chegou, gente. Chegou o livro Os Mistérios da Criação. Você já adquiriu o seu? Eu vou dar uma dica agora para você. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 96504 9914, tá? Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp 11 96504 9914. Bicho, mas que o WhatsApp é difícil, gente. Você não percebeu que é o mesmo da rádio? Só muda o último número. Você tira o 0, põe o 4. Em vez de 10 é 14. Então você vai mandar um WhatsApp dizendo: eu quero receber o livro digital do Bispo Emerson Viana, Os Mistérios da Criação. Nós vamos enviar esse livro para você em alguns minutos. Ele chega aí na sua casa, né? Dependendo do horário que você mandar. Se você mandar de madrugada, obviamente não vai chegar em alguns minutos, vai demorar algumas horas, mas ele chega no mesmo dia. Vai chegar o livro Os Mistérios da Criação. Se você adquirir agora, até o final da tarde, esse livro está aí no seu e-mail, está aí no seu WhatsApp, e você vai começar a contemplar esse livro maravilhoso. Por que nós somos criados? O que estamos fazendo aqui no mundo? Por que Deus criou o planeta Terra? Por que estamos vivendo aqui? Será que estávamos predestinados para vir aqui? Será que não estávamos? Por que Deus nos colocou neste planeta? Quem é você? De onde você veio? Quando você nasceu? Tudo isso nós explicamos no livro Os Mistérios da Criação. As perguntas que os crentes sempre tiveram e nunca um pastor respondeu. Bispo Emerson Viana responde essas perguntas. Você quer saber tudo sobre o livro Os Mistérios da Criação? Adquira o livro digital, ele só funciona em celular, você pode imprimir também. Tem um irmão que imprimiu, mandou uma foto aqui para mim. Bispo, mandei, encadernei, o livro está aqui no caderninho. Pode fazer isso também, mas você vai adquirir o livro digital e vai estar aí no seu celular ou no seu e-mail.
pelo WhatsApp 965049914, você adquire o livro Os Mistérios da Criação. E hoje nós vamos sortear 2 felizardos, hein, Wesley? Quem será que vai ganhar? Quem será que vai concorrer? Que vai ganhar aqui hoje o livro Os Mistérios da Criação? Primeiro, as pessoas que participaram da programação, né? Quem participou da programação e vai ganhar o livro Os Mistérios da Criação foi a Lia Araújo. Lia Araújo, parabéns, você ganhou o livro Os Mistérios da Criação. Entre em contato lá no WhatsApp 965049914 e nós vamos mandar o livro para você. Agora, as pessoas que deram like, são mais de 1000 pessoas que deram like para nós durante todos esses dias da semana. E quem ganhou o livro que deu like foi a Rosimeire Nogueira. Rosimeire, você ganhou o livro Os Mistérios da Criação. É só entrar em contato lá no WhatsApp, nós vamos mandar para você. Tá bom, gente? Olha, beijo no teu coração. Ótimo final de semana. Muito obrigado por abrilhantar o nosso programa. Bispo, eu quero contribuir com essa programação, quero ajudar o programa respondendo suas dúvidas. Semana que vem nós temos que pagar aqui a emissora. Se você puder, entre em contato aí, fazendo seu dízimo, sua oferta, tudo que você semear, tudo que você puder semear, plante a sua oferta de todo o seu coração. Estão aparecendo aí o número das contas no YouTube, né? E eu vou passar daqui um pouquinho aqui para a rádio também o número da conta para você que quer nos ajudar. Ótimo final de semana. Domingo eu te espero. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Até lá. Tchau. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix. Chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. A Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para o grande domingo da restituição da paz. Você perdeu a paz na sua casa, no seu trabalho ou na sua vida? Então venha restituir a paz de Deus em todos os seus caminhos. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por